Bem, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, nós leremos em particular este versículo de número 12 em diante. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, queridos, o título da nossa meditação nesta manhã é Recuperando-se de um período de frieza e declínio espiritual. Bem, é necessário nós lidarmos com este tema de vez em quando, e às vezes eu me assusto por perceber a raridade com que nós lidamos com esse tema. Porque todo crente em Jesus Cristo, seja por negligência espiritual, por fraquezas da carne, ou mesmo pelas tentações de nosso inimigo, haverá de passar vezes ou outras por experiências de frieza espiritual e por um período mesmo de declínio espiritual. Bem, eu não estou dizendo isso para justificar a frieza espiritual, nem mesmo dizendo que isso seja algo inevitável, mas simplesmente para mencionar algo que faz parte da experiência e da jornada de todo crente em Jesus Cristo. E nesses 3 versículos em particular que nós acabamos de ler, nós temos aqui, da parte do Senhor, o remédio para a frieza espiritual e para um período de declínio na fé. Ouça essas palavras: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Bem, na maioria das vezes, o declínio espiritual em um crente, um período de fraqueza ou de frieza espiritual, é o resultado da negligência de um crente dos meios da graça. Deus, na sua bondade, no seu poder e na sua sabedoria, tem nesse mundo nos dado meios pelos quais nós podemos e devemos experimentar do poder e da graça de Deus. Meios que Ele preparou para nos estabelecer na fé e para nos mover continuamente ao longo dessa jornada e experimentarmos o seu poder, e as suas bênçãos, e a alegria da vida cristã, e algo novo nessa jornada a cada dia, e frutos espirituais. E há pelo menos 3 meios pelos quais Deus ele confere ou outorga graça ao seu povo. Bem, nós sabemos que o estudo diligente da palavra de Deus é um deles. Quando nós tomamos a palavra de Deus de uma maneira séria em nossas mãos, em independência do Espírito Santo, lendo e estudando e aplicando essas promessas, esses deveres e essas exortações às nossas vidas, então Deus, por meio de sua palavra, nos dá graça para resistir o pecado, para conhecer a sua vontade, para crescer. Mas se não há leitura da palavra de Deus consistente, isto é, e tudo o que sobrou é uma leitura de carreirinha no final do dia, uma leitura cansada, e eu não mais cavo na palavra de Deus em busca do ouro espiritual e do tesouro da palavra de Deus, então eu não vou encontrar favor e graça, e o resultado é frieza espiritual. Outro meio da graça de Deus para o nosso crescimento e fortalecimento na fé é a oração. Quando o povo de Deus, juntos como igreja, mas também individualmente ao longo da semana, nós buscamos esse acesso ao trono de nosso Deus e Rei, e ali trazemos diante dele a nossa adoração sincera, e as nossas petições, o nosso clamor, e temos comunhão com Deus e falamos com Ele. Então nós nos levantamos como Moisés desceu daquele monte, iluminados pela presença do Senhor em nosso coração, isto é, mais certos de nossa salvação, mais prontos para o dia, mais certos do amor de Deus e dos seus olhos sobre nós. Mas se não há oração, e se a oração se resume a 1, 2 minutos, e não há adoração, afirmação, intercessão, rededicação, humilhação diante do Senhor e contrição, se não há estas coisas, e a oração se tornou sintética, e tão mecânica, e tão breve, como eu posso então encontrar comunhão com Deus, e graça e favor para o dia da dificuldade, para a vida diária? E Deus também nos deu a sua casa, a igreja, onde o seu povo se reúne. Deus não nos salvou para sermos crentes individualistas nesse mundo, mas Ele nos plantou numa igreja a qual Ele chama o corpo de Cristo. E se nós estamos ligados nesse corpo, nessa árvore, então nós experimentamos as bênçãos do Senhor. Mas se nós negligenciamos o dia do Senhor,
e a casa do Senhor, e a comunhão com os irmãos, e tudo que sobra é um culto por semana. Eu não me envolvo no serviço do Senhor, e não há oração corporativa conjunta. Eu negligencio a palavra de Deus e a exortação do povo de Deus. Então o resultado disso, da negligência espiritual, é frieza e declínio espiritual, e o mundo se torna tão maior, e as preocupações se tornam tão grandes, e qualquer coisa pequena se torna tão imensa e grandiosa, e nós começamos a nos comportar como incrédulos, como pessoas ansiosas, como se não houvesse um Deus no céu, como se Ele não visse pelo que eu estou passando, como se Ele não fosse poderoso e capaz de me guiar e me conduzir, como se Deus não tivesse um plano e uma agenda de treinamento e disciplina na minha vida, que envolve muitas vezes repreensões e disciplinas. Nós começamos a nos comportar como crentes incrédulos, e o resultado é frieza no coração e um declínio espiritual. Outras vezes, o resultado da frieza e do declínio, sim, certamente, é o resultado de pecados não confessados e não abandonados. E o Senhor, pelo seu Espírito, instiga a nossa consciência, e o seu Espírito é entristecido dentro de nós, e nós resistimos à voz do Senhor, e seguimos em frente naquela atitude egoísta, ou naquele temperamento carnal, ou desperdiçando o nosso tempo com coisas frívolas e superficiais, ou negligenciando o dever do amor fraternal e nossas responsabilidades na casa do Senhor. E vamos em frente até o ponto que o Senhor precisa nos disciplinar. E uma das primeiras coisas que Deus, na sua bondade e misericórdia, faz é retirar a alegria da nossa salvação. Porque mesmo isso é uma dádiva do Senhor. Então o crente começa a seguir pelo vale da sombra da morte, como se assim fora, sem paz, sem alegria, sem vigor, para que ele retorne em arrependimento ao Senhor, e a sua força e a sua alegria seja restaurada novamente. Essa é a obra do Senhor. Outras vezes, o resultado do declínio espiritual e da frieza, sim, são ataques de Satanás. Porque Satanás, além de ser o maior mentiroso do universo, é também o maior covarde. E quando ele vê a nossa negligência, o nosso pecado, e a mão de Deus, de um Pai que disciplina para nos restaurar, ele aproveita a fraqueza como um covarde para lançar aquelas flechas incendiárias, seja no momento de dificuldade, ou de um momento de perplexidade, ou mesmo algo que não tem ligação com o pecado, talvez uma enfermidade física, um problema. E ali vem Satanás com suas flechas incendiárias, dúvidas, amarguras, suspeitas sobre a palavra de Deus e sobre o nosso Senhor. E porque nós ouvimos essas coisas, e porque nós não levantamos o escudo da fé para nos defender, então a nossa alma como que definha, e a frieza, e não há mais oração, e não há mais louvor nem serviço ao Senhor. Mas aqui nós temos, da parte de Deus, o remédio para a frieza espiritual e para a recuperação após um período de declínio espiritual. Veja essas palavras. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tremendas essas palavras. Elas são uma citação de Isaías capítulo 35. Eu abro rapidamente apenas para mencionar. Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos trementes. Bem, talvez há uma analogia aqui, uma metáfora. Nós não sabemos exatamente a que ela se refere, mas talvez seja um contexto de guerra, onde você precisa levantar a mão cansada de manejar a espada e o escudo e voltar à luta. Talvez seja o contexto do atletismo. Paulo menciona bastante os Jogos Olímpicos e os soldados, os gladiadores. Talvez seja isso. Volte de volta aos seus pés, ao joelho, a combater, há algo a ser feito, algo importante. A ideia é que você deve estar pronto em teu posto, atento, ativo, preparado para algo sério e importante. Mas as mãos e os joelhos espirituais estão totalmente fracos, desconjuntados, cansados. E isso é o retrato de um declínio espiritual. E nessa condição você não pode participar do combate ou da competição. E há uma que está em vista aqui, meus amigos. Portanto, ele diz, Hebreus novamente, voltai a levantar as mãos da alma cansadas, que estão penduradas de cansaço, e os joelhos fracos da mente, o coração, e entrar em posição para servir o Senhor novamente, para lidar com os seus deveres, estar engajado na adoração do Senhor, em consideração por almas perdidas, em tua comunhão com Deus, em tua devoção, servindo, envolvindo naquelas coisas que são eternas e mais importantes, para se engajar nos desafios da vida cristã e para estar envolvido na obra do Senhor e tudo aquilo que tem referência à nossa santificação, na batalha por almas,
na batalha pela santidade no íntimo, por edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos. Deixe-me fazer uma pequena observação, antes de seguirmos em frente. Essas palavras que nós encontramos aqui são bastante diretas, não é um comando, na verdade, não é opcional, é um comando. Mas não são palavras que você diria a uma pessoa que está fisicamente enferma, na cama. Você não chegaria a alguém que está padecendo de uma enfermidade e dirigia para ela: levanta, rapaz, vai tomar um banho, vai trabalhar, volta ao teu posto. Isso seria cruel, isso seria terrível. Seria a coisa mais cruel a se fazer com uma pessoa. Você não faria isso porque a pessoa está enferma e não pode fazer nada. Todavia, é nesse teor e nessa força que o autor inspirado por Deus se dirige à nossa enfermidade espiritual. Ele simplesmente diz: levanta. Levante as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Se o nosso caso é de enfermidade espiritual, é de frieza, é de declínio espiritual, bem, você pode falar nessa maneira: levante-se novamente, volte à comunhão com Deus, volte à casa do Senhor, volte a uma vida de oração, volte a uma vida de testemunho fiel ao Senhor, levante-se para engajar contra as ciladas do diabo, está atento ao chamado deste mundo para uma vida só para o aqui e para o agora. Levante-se e volte a seu posto na obra do Senhor e aos teus deveres espirituais. Será que isso é cruel, falar assim com um crente em Jesus? Está enfermo ou frio espiritualmente? Não, queridos. De modo algum, na verdade, é um grande encorajamento e auxílio. Bem, você está me dizendo, pastor, que se em termos espirituais, quando eu estou fraco e frio, eu posso simplesmente obedecer um comando da palavra de Deus, direto, escrito aqui na palavra de Deus, e imediatamente me levantar dessa condição espiritual e voltar a uma vida íntima, sincera, vigorosa com Deus. De repente, imediatamente, voltar a me engajar na adoração depois de um período de frieza e no serviço do Senhor, e lutar contra o diabo e resistir às tentações, estar de novo na casa do Senhor e alcançar a alma. Sim, querido, é exatamente isso. Você pode simplesmente se levantar daquela letargia que talvez foi construída ou desabada aos poucos, ao longo de semanas, e meses, e anos. Será que é tão fácil assim, pastor? Eu não diria tão fácil, mas eu diria é tão imediatamente assim. É exatamente esta ideia das palavras. Isso pode acontecer imediatamente. Você pode imediatamente se levantar de um estado de frieza e declínio espiritual, simplesmente ouvindo e obedecendo o comando do Mestre. Tremendo. Se é uma enfermidade espiritual, se trata de um período de declínio espiritual ou frieza, então, segundo a palavra de Deus, é possível sim me levantar imediatamente dessa condição espiritual. É a palavra de Deus que está falando aqui, não é o pastor. Ouça: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Às vezes, queridos, parece que há algo que diz dentro de nós, lá no íntimo: oh, eu me encontro nesse período e nesse estado de frieza espiritual depois de tanta negligência. Ou talvez porque eu permaneci num lugar de adoração, ou numa igreja onde há desobediência à palavra de Deus e o mundanismo. E essas coisas foram se acumulando e acontecendo aos poucos e consumindo a minha alma. Bem, eu não vou conseguir sair desse estado espiritual da noite para o dia. Eu não vou conseguir simplesmente me levantar. Essas coisas vão levar muito tempo. Vão levar muito tempo. Talvez dias, semanas. Eu não posso simplesmente imaginar que eu posso me levantar e voltar a adorar o Senhor e servi-lo, porque eu estou tão frio já há tanto tempo, e tomar a minha Bíblia, e lê-la novamente, e ter um ministério de intercessão, e dobrar os meus joelhos, e me decidir a engajar-me novamente no serviço do Senhor e na vida cristã, e voltar a me preocupar com a minha santificação, como eu me preocupava no início, e honrar a Deus, e alcançar almas, e resistir, e lutar contra o pecado. Certamente eu não consigo isso da noite para o dia. Tanto tempo de frieza, tanto tempo sem ler a palavra de Deus. Mas, amigos, no que se refere ao declínio espiritual, ou à frieza espiritual, a palavra de Deus nos diz que nós podemos simplesmente nos levantar disso. E pela bênção do Senhor e pela capacitação do seu Espírito, nós podemos nos levantar imediatamente de uma condição espiritual declinante e fria e voltar a servir e amar o Senhor e ter uma vida vigorosa de oração e de estudo da palavra. Você não precisa de 10, 15 sessões com o chamado psicólogo cristão. Não, você simplesmente precisa ouvir esse comando do Mestre.
Lembrar-se que você foi salvo um dia e obedeceres e voltar a Ele, e dobrar o joelho e confessar os teus pecados e a tua frieza, e rededicar a tua vida novamente ao Senhor e simplesmente voltar a levantar a espada e o escudo espiritual. A palavra de Deus simplesmente dá um comando, e quando nós obedecemos pela fé, em dependência do Senhor, bem, nós podemos nos levantar sim, imediatamente de um período de declínio espiritual. E quão maravilhoso é isso! E trazermos diante de nós, do Senhor, perdão, nossa resolução de segui-lo e de honrá-lo, estarmos envolvidos na obra do Senhor novamente. Foi Satanás que me afastou dessas coisas, colocando diante de mim tentações. Ou foi um período de enfermidade, um período muito ocupado com as coisas dessa vida, e de repente essas coisas foram tomando espaço, e mais espaço, e mais espaço, e dias, semanas, meses foram passando, e lá estou eu, frio, longe do Senhor, como se assim fora. Mas se eu ouço esse comando, e se eu trago diante do Senhor a minha vida, e imediatamente eu me levanto, o Senhor te abençoará, e te receberá novamente, e te dará graça e favor, e alegria e vigor, conforme você ouve o chamado e o comando do Senhor. Será que essas palavras aos Hebreus te encorajam? Será que essas palavras, elas estimulam o teu coração? Elas são tremendas. Que a cura de Deus para minha condição espiritual pode ser imediatamente aplicado. Quão maravilhoso é quando se refere a questões espirituais. Isso é verdadeiro. Eu preciso fazer algo, eu preciso levantar, diz a palavra de Deus. Bem, o que significa essas palavras? Ouça novamente. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Bem, o que elas significam é o seguinte: o meu coração tornou-se frio diante do Senhor. E por alguma razão, ou várias, eu me tornei letárgico e talvez preguiçoso e indiferente espiritualmente. Mas por quê? Talvez porque eu não tenho me aplicado aos meus deveres espirituais e responsabilidades, à minha oração e ao louvor que eu devo a Deus diariamente, e a minha gratidão, a ação de graças em todas as coisas, um comando do Senhor, o autoexame, o arrependimento sincero de meus pecados diariamente. Ou talvez eu me deixei levar por distrações tolas, talvez seja aquela televisão novamente, que já me enlaçou aos poucos, ou aquela rede social da internet, e agora está erodindo a minha vida espiritual, e me esvaziando de dentro para fora. Talvez seja um pecado não confessado e não abandonado. Eu não tenho trazido diante do Senhor e eu sigo em frente acariciando essa minha enfermidade, esse meu pecado. Passando a mão na cabeça dele, alimentando esse pecado. Ou talvez, porque nós estamos em um contexto de combate espiritual ao longo de toda a vida cristã. Batalha pela santificação da alma, batalha por servir ao Senhor e alcançar vidas, batalha para vigiar a velha natureza, não dar espaço para ela, porque ainda está viva. E às vezes, setas do maligno, flechas incendiárias para questionar a nossa salvação, tentações que se levantam dentro de nós, e na maioria das vezes fora de nós, para desviar a nossa atenção do Senhor. E nós não lembramos que estamos em guerra, e nós estamos dormindo no uniforme, e aqueles meios pelo qual Deus nos deu para resistir Satanás e vencer a velha natureza, experimentar dele, são negligenciados e pendurados para o lado. E nós temos falhado em nosso dever espiritual, um comando a todo crente de espalhar o Evangelho em toda parte. Eu simplesmente, com a cara limpa, semana após semana, negligencio o dever de fazer Cristo conhecido e de testemunhar dele. E não há nenhuma avenida de serviço em minha vida cristã. Simplesmente uma audiência nos domingos, ouvindo a palavra e nada mais. E eu me recordo dessas coisas. E muitas vezes negligencio o dia do Senhor. Oh, queridos, como nós amamos o dia do Senhor. É parte da sabedoria de Deus para nós. É remédio para as nossas almas, um período juntos em adoração, nossa mente, o nosso coração voltado para o Senhor, para a sua obra. Um dia de proclamar a libertação em Cristo, não um dia de revisar a matéria para segunda-feira, não um dia de ligar a televisão, não um dia de fazer compras, um dia voltado para o Senhor, o remédio do Senhor. Se nós preparamos o domingo
e nos organizamos como a nossa semana é melhor, mais organizada. E por que nós negligenciamos essas coisas? O resultado, então, é o declínio espiritual. É frieza espiritual. Frieza porque eu me permito certas justificativas convenientes para não estar no culto e na adoração do Senhor. E o resultado é esse. Talvez alguma coisa desagradável a Deus, que estamos nos apegando, e Ele fala a consciência, e nós simplesmente racionalizamos, empurramos para o lado a voz do Espírito Santo de Deus. E o resultado é tudo isso. Mas aqui está o remédio. Braços cansados, frieza, joelhos desconjuntados, eu não posso mais me envolver, eu estou fraco, a fadiga espiritual, parece que não há vida dentro de mim. Mas aqui está o remédio, queridos, portanto, levantai. Novamente, mãos cansadas, joelhos desconjuntados, tremendos. Nós devemos fazer isso e voltar a vigiar em oração, e voltar a dirigir ao Senhor o nosso coração e a nossa adoração e o nosso zelo pelo seu reino. E entendemos que nós temos uma parte na obra do Senhor para edificar a sua casa e fazer Cristo conhecido. E para isso acontecer, então, nós vamos precisar de certos objetivos e certas direções práticas. Está aqui no versículo 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Observe agora. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, o pé que manqueja, isto é, não se desvie inteiramente do caminho, isto é, antes seja sarado este pé. Aqui está. Eu aprendo objetivos espirituais para vencer e me manter em pé depois desse período de frieza. Essas palavras, obviamente, elas reverberam Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tenho certeza que você já leu isto antes. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda, observe essas palavras, a vereda dos teus pés, pondera onde você coloca o teu pé, o caminho, e todos os teus caminhos sejam bons ou bem ordenado, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. De volta a Hebreus capítulo 12, versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Bem, deixa-me explicar o sentido desse versículo. Não é difícil, há uma pequena metáfora aqui nesse versículo. Ele fala sobre veredas ou caminhos retos. Bem, há uma dúvida sobre a tradução dessa palavra reta. Veredas retas poderia ser também traduzido como veredas planas, sem percalços, sem pedregulhos, algo plano, fácil de se navegar, de se correr por ali. Fazei veredas diretas ou planas para os vossos pés. Na verdade, ambos os sentidos se aplicam, porque essa é a ideia, o escopo do termo grego. São veredas retas, o caminho direto, e veredas fáceis de serem percorridas, planas também. Fazer caminhos diretos para os vossos pés, para que você não ande por um caminho tortuoso ao longo da semana, para que o teu caminho traçado não te leve ao campo do mundanismo e de volta a este mundo e às atrações desta vida. E o que isso quer dizer? Fazei veredas retas para os vossos pés. Qual o seu estilo de vida, irmão? Qual o seu estilo de vida diariamente, semanalmente? Como você vive a cada dia da semana? O caminho do seu dia, da sua semana, é uma vereda direita ou um caminho dividido, em toda parte, tortuoso? Você passa horas ou minutos na frente da novela, assistindo coisas fictícias da imaginação torpe de uma pessoa, a propaganda mundana que promove um estilo mundano de vida, ou você ouve coisas que são completamente não edificantes e roubam o teu tempo. Você está fazendo um caminho traçando por escolha, isto é, um caminho tortuoso ao longo do dia, ao longo da semana. E no final do dia, depois de você ter passado por todos esses âmbitos mundanos, por ter traçado assim um caminho, então você tenta orar. E sabe o que acontece? Você não consegue orar de uma maneira profunda.
porque você já alimentou a tua alma e o teu coração com tudo aquilo que é desagradável a Deus. E você não consegue se exercitar em coisas espirituais, você se sente fraco. Porque para adentrar a presença de um Deus santo e glorioso, eu preciso santificar a minha vida. O versículo logo dirá: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nem no céu, nem aqui nessa terra eu o verei em oração, isto é, sentirei a sua presença e as respostas ao meu clamor, nem experimentarei a sua mão, isto é, eu não verei a sua mão em minha vida e o seu guiar, se eu traço por escolha consciente caminhos tortuosos ao longo do dia e ao longo da semana. Você não conseguirá. A tua mente, o teu coração foi levado pelo campo do mundo e do mundanismo. E o tempo que você tem disponível, você entregou para coisas que não edificam, coisas mundanas, entretenimento indigno, ouvir e olhar e observar e contemplar coisas indignas para um crente. Você não pode encher a tua mente dos valores deste mundo e os teus ouvidos e o teu coração através da música, do entretenimento dessa vida, deste mundo, aquelas coisas que são intrinsecamente mundanas, isto é, a coisa boa, há entretenimento limpo e saudável, coisas maravilhosas, mas tudo aquilo que é intrinsecamente mundano, que traz uma marca do ego e do orgulho e da sensualidade, da vaidade humana. Se eu me alimento diariamente e coloco essas coisas diante dos meus olhos, olhando para todo lado, como diz Provérbio, então como eu posso então conseguir encontrar uma comunhão íntima com o Senhor? A sua presença, ou mergulhar na palavra de Deus. Essa muitas vezes é a razão porque as pessoas passam meses sem compreender nada na palavra de Deus. Ela está como que obscura. Se você se torna dependente novamente daquilo que a tua vida mundana te oferecia, dos ritmos desse mundo, essa droga eufórica da música deste mundo, você não conseguirá manter a tua vida cristã em pé. E o resultado é frieza espiritual e declínio espiritual. O teu caminho diário, a estrada que você está traçando a cada dia, está entrando no território inimigo. Daí esse comando: fazeis veredas direitas para os vossos pés. É algo que você faz conscientemente. É algo que você desperta a cada dia da semana, a cada semana, e você traça os teus objetivos. É necessário disciplina. É necessário objetivo. Você ouve o comando do Senhor. Pela fé você se levanta dessa letargia espiritual e volta a se dedicar ao Senhor e adorá-lo e a servi-lo. Então você traça planos de disciplina, traça veredas retas para o seu caminho. Fazer vereda direita para o seu pé significa isso. Esses são os meus objetivos e os meus planos para esse dia, para essa semana. Bem, eu vou gastar tempo com as coisas que eu preciso por necessidade de gastar tempo, e ganhar o meu sustento, e manter a minha família, e cuidar das crianças. Eu vou ter tempo para sociabilidade, comunhão com outras pessoas, mas então eu vou ler esse livro da Palavra de Deus até o fim. Eu vou ler esses dois livros, comparando um com o outro. E eu vou ter uma lista por quem eu vou orar de intercessão, muitas listas na verdade, por pessoas, por irmãos em Cristo, por pessoas da família não salvas. Por aquilo que nós estamos realizando e nos envolvendo e nos engajando como igreja. Eu vou gastar tempo em oração sincera. E a minha oração vai envolver adoração e afirmação ao Senhor. E vai haver arrependimento de pecados, e louvor, intercessão. Então as minhas petições, como eu tenho aprendido na palavra de Deus, eu vou orar de uma maneira séria. Eu vou cobrir aquelas áreas da obra do Senhor que são tão vitais. Isso é fazer veredas direitas para os nossos pés. Bem, você sabe como você vai gastar o seu tempo a cada dia. Você sabe que essa porção do dia é o teu tempo dedicado a coisas espirituais, mais diretamente. E assim você traça um plano e um propósito para o dia. E fazei veredas diretas para os vossos pés, para a sua agenda diária, para a semana, para o seu estudo da Palavra de Deus, para a sua lista de intercessão. Coloque nesse plano pessoas por quem você pode ligar ou pessoalmente visitar, pessoas que precisam da tua assistência e ajuda por um tempo. Não permita que esse caminho reto se desvie por toda parte ao longo das horas do dia para o território carnal. Por quê? Porque ainda há uma velha natureza dentro de nós. Ainda há certas fraquezas e certas tentações que tentam nos levar de volta ao mundo. Isso é chamado aqui de o pé que fraqueja. Observe, fazeis veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja, isto é, o pé que manqueja ainda, aquela área da minha vida vulnerável, não se desvie inteiramente, não volte àqueles caminhos velhos.
mas seja sarado. Você pisa num caminho plano e fortalece os músculos novamente, e não em um caminho, estrada tortuosa, pedregosa, e cair novamente nos velhos pecados, para que o que manqueja, o pé que manqueja, a tua parte vulnerável. E Satanás nos conhece muito bem. Qual é a nossa parte vulnerável? Eu não sei qual é a sua, não sei quais são as minhas, mas Satanás também conhece essas partes. Aquelas coisas que no passado nos seguravam e Deus nos libertou, mas que Satanás, vez e outra, ao longo do dia, das horas do dia, começa a nos atrair e a lançar flechas incendiárias. Aquele pé que parece mancar ainda, porque nós o machucamos tanto ao longo da jornada, que pecados da vida antes de Cristo, você está mais tentado a voltar. Bem, se você novamente assiste, ouve coisas indignas, você se torna interessado por elas. E essas coisas estimulam a velha natureza. E se você se assenta na roda dos escarnecedores, isto é, se você está voluntariamente, não para testemunhar de Cristo, não para dar um bom testemunho, envolvido naquilo que é desagradável a Deus, novamente as tuas emoções vão ser tomadas por aquelas coisas que você abandonou um dia. E as atrações deste mundo presente, e as coisas que o mundo busca e segue incansavelmente, começarão a ser grandes e atrativas novamente. E talvez aquelas coisas torpes e impuras que um dia você abandonou aos pés da cruz de Cristo começaram a te atrair novamente, porque você não está traçando caminhos retos. Queridos, aqui está o remédio. Você passa por um período de letargia espiritual, de declínio espiritual por negligência, pelas tentações do maligno. Você imagina talvez que nunca conseguirá sair disso, mas o Senhor te diz: levanta, você obedece. E você se volta a engajar em oração, em serviço, mas então você precisa traçar caminhos retos, planos, para cada dia da semana, para cada lugar novo, nova página da vida, alguma coisa nova, grande. Você saiu da escola, da universidade, entrou no campo de trabalho, um filho veio, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, algo novo. Você está preparado a novas provações, a novos desafios para nos afastar do Senhor e cessar a nossa oração, e cessar a leitura da palavra de Deus por dias, por semanas, e daqui a pouco nós estamos fracos novamente. Oh, amigos, objetivos, preocupações que devem ser tomadas para nos mantermos então em pé novamente e firmes no Senhor. E as faculdades da alma devem ser exercitadas. Se o coração não reflete no amor de Cristo e na dívida que nós temos para com o nosso Senhor e Salvador, então o coração se esfriará. E se a mente não é exercitada a aprender e refletir nas verdades da palavra de Deus, tudo que eu faço é uma mera leitura corrida da palavra, não paro para ponderar e me perguntar o que isso significa e como isso se aplica, então logo eu vou me esquecer do que eu li, eu não recebo alimento espiritual. E assim eu começo a vagar em outras direções novamente. Isso é de muita importância nós atentarmos para essas palavras. Ouça esse versículo de número 14, porque ele complementa o versículo 13. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aqui é um grande auxílio para nós. Veja o capítulo 13, o versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A ideia aqui é de que a nossa santificação é algo que nos prepara para o momento em que nós iremos sair desse mundo e entrar na presença do Senhor em uma cidade permanente. Por quê? Porque nós vamos entrar na presença de um Deus santo, então nós precisamos viver de uma maneira santa aqui. Essa é a ideia. Seguir a paz com todos inclui isso. De que maneira? Bem, da seguinte maneira. Primeiramente, a paz entre irmãos. Seguir é algo que você vai atrás. E a ideia do texto é muito interessante. É como algo está escapando. É como você caçando uma raposa, um animal, ele está fugindo, você está atrás, você o segue com intensidade. Você precisa pegar essa presa. Seguir a paz para com todos. Bem, primeiramente para com os irmãos. O que significa dizer que eu devo fazer tudo aquilo que está ao meu alcance e mais além para manter a paz entre irmãos. E às vezes eu tenho mesmo que render o meu direito por certas coisas para que a paz seja preservada. E às vezes outras eu preciso sofrer algo, talvez um inconveniente,
para que a paz permaneça. E muitas outras vezes suportar a fraqueza de um irmão, de uma irmã, porque ela está crescendo, ele está crescendo. Eu desejo ver o crescimento desse irmão, fazer tudo o que for necessário para manter a paz, isto é, a unidade do povo de Deus. É o significado de paz entre o povo de Deus. Mas também significa algo mais, manter a paz para com as pessoas de fora. Romanos capítulo 12, versículo de número 18, reverbera essas palavras. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tremendas essas palavras. E isso não é algo fácil, mas é algo que deve ser buscado. A palavra tende paz, como eu disse, poderia ser traduzida buscai. Faça algo, uma atitude. E como isso funciona? Bem, é uma atitude a ser tomada. Eu preciso vigiar os meus lábios continuamente no mundo. Eu preciso vigiar e controlar as minhas paixões. Quando as pessoas falam coisas, dizem coisas que são desagradáveis, e você precisa ser amigável, às vezes cooperativo, na vizinhança, no local de trabalho, porque nós somos representantes de Cristo. Oh, quão triste! Às vezes você ouve crentes em Jesus Cristo falando sobre seus vizinhos ou algum colega de trabalho como se fosse a pior pessoa no mundo. Talvez seja, mas você se lembra que ela não nasceu de novo, que ele não foi regenerado, que não experimentou a graça de Deus, que a velha natureza ainda está ali dominada pelo pecado. E às vezes você ouve pessoas criticando umas às outras. A hostilidade é algo tremendo e comum no coração humano. Continuamente as pessoas estão contenciosas umas às outras. Continuamente. Parece que há hostilidade em cada coração, não é? Parece que é desprezo em cada coração, criticismo, maledicência. E as pessoas estão continuamente falando mal umas das outras pelos cantos e pichando umas às outras, jogando lama umas nas outras. Quão terrível, quão horrível. Mas quando a conversão vem, ela abala essa condição e põe um novo coração e uma nova humildade dentro de nós, um novo caráter e um senso de compaixão por almas e o reconhecimento de que pessoas não salvas agem assim. E nos faz lembrar que nós éramos assim talvez pior, e às vezes ainda somos, mesmo depois da conversão. Então nós nos dirigimos ao Senhor e sufocamos a ira e a amargura e oramos ao Senhor por graça, seguir a paz para com todos, porque nós temos um testemunho nesse mundo, porque nós estamos aqui para refletir Cristo e alcançar almas. Esse é um dos elementos para mantermos firmes no Senhor e não voltarmos a declinar. Se nós dermos lugar ao cinismo e à ironia e à maledicência, logo logo nós estamos de volta ao mundo e o Espírito de Deus é entristecido dentro de nós e não há respostas à oração. E logo, logo, nosso temperamento velho começa a tomar conta e as velhas ansiedades começam a tomar conta, porque nós temos negligenciado essas coisas. Isso é muito sério. E a palavra continua dizendo, buscai ou segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, quando o autor fala sobre seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ele não está dizendo aqui que nós podemos perder a salvação. Essa santificação se refere a uma atitude, a uma condição moral interior. É sobre a nossa pureza interior. Essa é a ideia. Não é a nossa condição moral apenas com relação a questões sexuais, porque isso aqui parece refletir imediatamente. Que nós estejamos limpos no coração e limpos nos pensamentos de imaginações e visualizações pecaminosas. Sim, isso inclui tremendamente isso. Mas também puros em todos os aspectos, que não haja mentiras compostas e inventadas em nossa mente, em nosso coração, nem conversas e fofocas desonestas, uma pureza interior, desejos e motivos e expectativas puras diante do Senhor. Queridos, sermos humildes no coração, sermos íntegros no coração, sermos pessoas limpas dentro de nós, diante dos olhos do Senhor que nos vê, como nós desejamos isso e como nós precisamos disso. Se você deseja um jardim florido, ele não crescerá por si mesmo. A natureza de um jardim é que foi cultivado. Você deve cultivá-lo e arrancar as ervas daninhas e o mato que cresceu por ali. Um jardim não toma forma assim. Se você deseja um coração puro, uma mente pura, nem o diabo colocará certos desejos egocêntricos e lançará sementes de imaginação impura. Você precisa lançar fora imediatamente essas coisas.
Mentiras, desejos errados, autocomiseração. Eu no centro do palco, eu no centro da minha imaginação, eu o grande herói, a grande heroína nos pensamentos, horas e horas pensando sobre mim, o grande orador, o grande herói, o grande isso, o grande aquilo. E o Espírito Santo é entristecido. Santidade no coração, pureza no coração. Oh amigos, Deus, ore ao Senhor para que remova essas coisas, se elas persistem e voltam. Vigie as coisas que entram no teu caminho. Enquanto vier a tentação, imediatamente volte o teu pensamento para outra coisa. Lance fora e novamente, até que Satanás pare de te tentar por um tempo. Ore ao Senhor, busque outras coisas imediatamente. Veja essas últimas palavras do versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, nós temos que entender essas palavras. Como eu disse, elas não estão dizendo que um crente pode perder a sua salvação, não ver ao Senhor. Não é uma passagem que demanda também perfeição na terra, não é essa a ideia aqui. O raciocínio da passagem é o seguinte: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando você terminar os teus dias aqui, o Senhor te chamar, você morrer, Deus te fará completamente puro para que você entre no céu. E se na conversão a força, o peso, o jugo do pecado foi quebrado e você agora consegue vencer o pecado, no momento em que você terminar teus dias aqui neste mundo e entrar na presença do Senhor, até a presença do pecado será removida. Você será tornado completamente santo e puro diante do Senhor, um novo corpo transformado, todo o resíduo do pecado removido, livres mesmo da presença do pecado. Deus finalmente completará a obra iniciada na conversão, completamente livres e emancipados de toda a tentação e de todo o pecado. Bem, desde a conversão tem havido em nós um progresso de santificação, não é? Nós temos seguido a santificação. E naquele dia, quando nós subirmos para a eternidade, nós teremos completo toda essa obra pela graça de Deus em nós. Porque sem essa santificação completa, ninguém poderá entrar na presença de um Deus santo. Assim Ele nos dará isso. Ele nos dará esse status completo de santidade. Mas quando você pensa sobre isso aqui, desse lado do céu, caminhando para o outro lado, servindo ao Senhor, lutando pela santificação, você entende que aqui você foi salvo, e que aqui você foi santificado, e que esse processo foi iniciado, e que Deus te dá graça e favor para seguir nessas coisas, referente à tua santificação. O raciocínio é muito claro, queridos. Ouça novamente. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a marca característica da tua vida como um crente. Se santificação não é a tua luta e a tua busca diária, se não há uma inclinação para a separação do mundo e do mundanismo, e aquelas coisas que são intrinsecamente mundanas, que você sabe que desagrada a Deus, que você sabe que irá manchar a tua alma, para ser limpo diante de Deus, se não há um combate pela pureza e pela santificação nos pensamentos e no coração, se não há esse exercício espiritual de santificação, é porque você não nasceu de novo. E porque você não nasceu de novo, você não poderá entrar na presença de Deus, que é santo. Essa é a ideia dessas palavras. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o Espírito Santo de santificação não habita em você, talvez, porque você ainda não reconheceu os teus pecados em dia e buscou o perdão e a salvação. Oh, queridos, talvez você não tenha se aproximado dele. É por isso que não há um combate. Um crente em Jesus Cristo é chamado de um santo da palavra de Deus. Ele não é perfeito, ele não é imaculado, mas há um combate diário no íntimo, nos pensamentos, para a santificação, para andar na presença de Deus de uma maneira reta e limpa, mas se há esse novo coração implantado, e uma luta diária para vencer o pecado, e se há vitórias várias e muitas contra velhos pecados, e se há força no Senhor para a santificação, e você pode ver progresso, algum progresso na área de santificação, porque o Senhor te ajuda. E há um caráter mais puro a cada dia, mais separado do mundo, e quando há uma queda, uma negligência, há uma vergonha, um retorno em confissão de pecados, então você verá Deus um dia. Então você entrará na presença de Deus um dia, porque você foi salvo e houve uma obra de conversão. E agora o princípio de santidade foi implantado.
iniciado, e naquele grande dia será completo e nós veremos a Deus. Deixe-me concluir por aqui. Nós veremos a Deus, mas a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, nem jamais verá a Deus. E de fato isso é verdade. Bem, quando a Bíblia diz que nós veremos a Deus, ela se refere ao Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, e após a sua morte e ressurreição subiu ao céu com o mesmo corpo glorificado. Nós o veremos porque ele permanece naquele mesmo corpo glorificado. Em outro sentido, nós veremos o Pai também porque nós sentiremos a sua glória e presença no céu. Oh, são coisas tremendas e profundas. Nós veremos ao Senhor, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, amigos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, quando você liga aqueles canais evangélicos, e ali estão homens que se dizem representantes de Deus, ou mulheres, mas eles são tão frívolos, e tão sensuais, e tão soberbos, e você ouve aquelas coisas, e o mundo parece destilar, e a cobiça, e a sensualidade, e a arrogância dos seus lábios. Você se sente mal no interior, e você se pergunta quão detestável, você percebe quão detestável essas coisas são diante dos olhos de Deus. Como podem as pessoas ter santidade no interior e tudo aquilo que elas colocam para fora são coisas características desse mundo e de uma velha vida. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu poderia ser casual em relação à minha pureza interior? Como eu poderia me permitir, tendo sido lavado por Cristo, me manchar novamente? Oh, amigos, pense sobre a seriedade dessas coisas, pense sobre o valor e a necessidade dessas coisas, como eu posso permitir, quando no futuro eu serei completamente purificado. Será que eu posso me permitir agora? Eu já sei que Deus vai fazer tudo na eternidade, deixa eu me indulgir agora, Ele vai me limpar completamente. Não, um crente salvo jamais pensa dessa maneira. Permaneceremos nós no pecado, diz Paulo? De maneira nenhuma, ele diz. Deixa-me concluir com essas palavras. Segui a paz para com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você deseja levantar-se da sua frieza e declínio espiritual? Pode acontecer imediatamente. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se você dobrar o joelho e simplesmente ouvir o comando e se levantar pela fé, e voltar a uma vida de comunhão com o Senhor, e de oração, e de serviço e adoração na casa do Senhor. Mas isso deve ser mantido. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja a nossa vulnerabilidade não se desvie inteiramente, antes sejam sarados. Então deve ter uma disposição interna continuada para a santificação. Seguir a paz com todos entre os irmãos no mundo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, queridos, aqui nós concluímos. É uma passagem desafiadora, não é? E como nós precisamos desses desafios e encorajamentos do Senhor. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ouça, volte-se ao Senhor ainda hoje e dedique a sua vida no altar do serviço do Senhor. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Firme-se no Senhor a cada dia, inteligência, trace os planos para o dia e para a semana. Observe para onde você está indo, mantenha-se na presença do Senhor. Segui a paz com todos, algo a ser feito. Uma atitude entre os irmãos, uma disposição do coração. A paz sem a qual, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos ajude nessas coisas e nos abençoe.